O elemento água, como é que se move o nosso emocional? Hoje eu vou falar de uma experiência de emoções que eu tive. Mas antes disso, o que me vem à mente quando a gente fala do elemento água é esse azul. Esse azul intenso que tem no céu, esse azul intenso que tem no mar. E que é tão interessante porque ele é vasto, ele é grande, mas a gente não consegue enxergar o que tem embaixo dele. A gente não consegue perceber o que possui em suas profundezas. Na realidade, o elemento água é um cenário para o coração humano. Dizem que o elemento água é o mais humano dos corações. É aquele que envolve as nossas paixões, o nosso sentimento de amor, nossos sentimentos de medo, de vulnerabilidade. Na astrologia, o elemento água é representado pelos signos o escorpião, câncer e peixes. E aqui eu quero vir falar para vocês de uma experiência emocional profunda que tem a ver com esses signos. Porque na realidade esses signos eles trazem algo que é tão intrínseco, tão instintivo, que é capaz de compreender com sensibilidade o que se passa dentro de um coração humano, que por mais que tenha essa casca de ser racional, de ser talvez uma pessoa bem aceita na sociedade, por dentro nós temos um pouco de sofrimento. E é preciso ter algumas pitadas de sofrimento para a gente ser capaz de sentir a sensibilidade do mundo. Mas é preciso não ter tanto a ponto de sucumbir a elas e nos tornarmos vítimas ou considerar os outros vítimas e culpados. E quando eu falo do imenso, que é a água do mar, ou até uma água da poça, por exemplo, que a gente não consegue enxergar o que tem, é lidar com o campo do desconhecido. E quando a gente lida com o desconhecido, a gente lida com o pavor. O pavor de não saber o que vai acontecer, o pavor de não acessar com os olhos da razão. E tem também, acho que a questão principal de se entregar ao elemento água é a compreensão dessa vulnerabilidade humana. Porque a água, da vulnerabilidade, da mágica que pode ter através do elemento água. Porque o elemento água, eu digo que são os dois S's, que é a sensibilidade, que é a capacidade de tu sentir empatia contigo mesmo, né? Um sentimento de acolhimento e uma empatia com relação ao que o outro está sentindo. Esse elemento água, ele tem a ver com os pressentimentos. É um sentimento que não consegue ser explicado, mas tu sabe que o caminho não é por ali, ou que tal coisa tá errada, e mesmo assim tu não sabe por quê. Ou aqueles sonhos que nos levam a pressentir algo. Isso tudo é do elemento água, é aquilo que não é racional. Só pode ser sentido com o coração. Nós tivemos a experiência aqui em casa do Covid. Foi primeiro meu marido que pegou, que começou com falta de ar. E aí começaram a surgir vários medos. Aí quando a gente fala de medo, a gente fala de água. O medo do que vai acontecer, o medo de o que iria acontecer com os meus filhos, será que eles ficariam doentes? E se eu ficasse doente, o que aconteceria comigo? Que não estaria disposta a cuidar deles. E esses medos chegavam quando chegava a noite, que a gente se encontra sozinha, consigo mesmo e com o nosso inconsciente, me dava uma falta de ar. E essa falta de ar começa a surgir vários cenários. O elemento água ele é capaz de trazer isso para a mente humana, é capaz de trazer os cenários que muitas vezes não são racional e tu não quer pensar, mas eles vêm e começa a tomar conta do coração humano. E como se estivesse dentro do mar, eu me sentia afogada, sem ar. E aí eu comecei a perceber os meus medos, eu comecei a perceber e sentir, conscientizar todos eles, né? E entregar. A água tem a ver com essa entrega. Eu sentia tudo que se passava por dentro de mim e começava a entregar para uma força muito maior que existe, que a gente não sabe como, que é um mistério porque que as doenças vêm, porque que as doenças vão, porque que tais coisas acontecem com a gente.
O mistério do desconhecido, é que nem eu digo, a gente não tem tanto medo do Covid, a gente tem mais medo do desconhecido, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer com a gente, nem com as pessoas que a gente ama. É o medo do desconhecido. E eu ia respirando e resolvi acolher meu corpo. Eu digo, já que tu não tá conseguindo te cuidar, eu vou sentar e vou cuidar de ti. E comecei a agradecer a todo esse corpo, essa casa que me nutria por todos esses anos e começava a mandar umas energias boas, até que de repente a respiração começou a se acalmar. Eu entrei em um estado de meditação. Essa meditação que nos leva a uma conexão que as pessoas podem chamar com o que quiserem, de acordo com a sua crença, mas com esse intangível que não pode ser visto, esse intangível que não pode ser pego, mas a gente sente que tem uma energia muito maior que nos guia e nos traz um certo destino. Portanto, a água ela é mágica, ela é aterrorizante, como um mar. A gente avistar um mar em que a gente pode se encantar e contemplar e ficar horas ali naquela imensidão externa e ficar horas nessa imensidão interna. Mas ela tem muitos monstros dentro da gente, muitos monstros. E é preciso a gente ter esses mergulhos profundos para tentar sacar as nossas melhores pérolas. E o elemento água, ele é sonhador, ele é mágico, ele é misterioso, ele é inexplicável. E faz parte de todo o coração humano. E quando a gente entende esses pitados de sofrimento, a gente se une com toda a vida. Porque o sofrimento e a dor e o amor, eles são faces de uma mesma moeda. O amor deixa o coração mais úmido. É preciso ter essa ternura e essa unidade no coração para que a gente consiga compreender, para que a gente consiga acolher e o emocional da gente, o emocional que vem de fora, que não é explicado e visto, apenas sentido, com os olhos do coração. Beijo, eu sou Cristina Marques, do Hora Estelar. Curta e compartilhe com seus amigos.